queridos irmãos e irmãs, companheiros de jornada. Na nossa jornada pascal desse ano, nós meditamos nos últimos acontecimentos da vida de Jesus aqui na Terra, conforme relatados no Evangelho segundo Mateus. Uma das questões do roteiro proposto para meditação e compartilhamento se referia a um evento extraordinário ocorrido no templo no exato momento em que Jesus morria na cruz. O véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. A Sueli e a Suelma me pediram para compartilhar alguns comentários, alguns pensamentos sobre o significado desse fato. Bom, esse véu, segundo as instruções que Deus havia dado a Moisés para a construção tanto do tabernáculo quanto do templo, ele separava o chamado lugar santo, onde eram oferecidos os sacrifícios de rotina, do Santo dos Santos, um recinto fechado, onde ficava guardada a Arca da Aliança e onde normalmente não se podia entrar nele, porque naquele lugar santíssimo Deus manifestava a sua presença viva. Assim, o véu do templo, ele simbolizava essa separação entre Deus e o homem provocada pelo pecado dos nossos primeiros pais. Desde então, o maior privilégio que eles tinham, que era esse acesso à presença direta de Deus, pessoal, contínuo, estava bloqueado por causa da culpa. E desde então, o maior desejo, a busca mais intensa da alma humana, exilada, órfã, separada do seu Criador, é reencontrar o acesso a essa presença. No regime da Velha Aliança, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia passar por esse véu e entrar no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício de expiação pelo pecado do povo. Mas antes de entrar, ele precisava oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele também estava sujeito à mesma condenação. Por causa da justiça de Deus, não podia haver acesso a ele, senão por meio do pagamento de um preço de sangue pelo pecado, qual seja a morte e sangue derramado. Mas por causa da misericórdia de Deus, ele aceitava o sacrifício de um animal como remissão pelos pecados do povo. Mas isso era sempre provisório, porque, como explica o autor da carta aos Hebreus, não havia transformação pessoal de quem prestava o sacrifício. E assim, a cada ano, precisava isso ser repetido. Quando Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado pelo próprio Deus, de alto a baixo, como diz o texto. Estava encerrado o regime da velha aliança, substituída por um sacrifício superior, eterno, oferecido voluntariamente por alguém que não tinha que morrer pelos seus próprios pecados, era um cordeiro perfeito. E assim ele podia se oferecer como pagamento, dar a sua vida como pagamento pelo resgate de outros. Em Hebreus, nós encontramos a explicação para esse simbolismo do véu rompido no templo. A verdadeira separação entre Deus e os homens foi eliminada quando o verdadeiro véu foi lacerado. Esse véu era a carne do Senhor Jesus que foi rasgada na cruz. Esse foi o definitivo e suficiente sacrifício aceito por Deus para que a humanidade pudesse recuperar o acesso à sua presença. Agora, diferentemente do que acontecia antes, os adoradores do Senhor seriam transformados, aperfeiçoados em suas naturezas humanas pela presença do Espírito Santo em suas vidas, por uma comunhão contínua com o Senhor e por um acesso permanente ao seu trono de graça. Mas qual é então a nossa dificuldade em desfrutarmos dessa presença do Senhor? Meus caros, o fato é que há um segundo véu que precisa ser removido, um véu que está posto sobre o nosso coração. Encontramos também no Velho Testamento um simbolismo desse outro véu.
Quando Moisés voltava para junto do povo, depois de ter falado diretamente com Deus, seu rosto reluzia intensamente, resplandecendo a glória do Senhor a tal ponto que as pessoas pediam que Moisés encobrisse sua face com o véu, porque elas não podiam contemplar aquela presença do Senhor, nem mesmo por meio de um reflexo no rosto de Moisés. Não estavam aptas a estar na presença do Criador. Paulo se refere a esse relato do Velho Testamento para explicar que os que não conhecem Jesus, sobre o coração deles permanece esse véu, que só é removido quando eles se convertem ao Senhor. No entanto, quando o véu é retirado, nós passamos a poder contemplar o Senhor com o rosto desvendado e somos assim transformados de glória em glória na própria imagem da sua glória. Tozer, no seu livro A Procura de Deus, ele afirma que esse segundo véu que precisa ser removido do nosso coração é a nossa natureza caída que ainda vive dentro de nós, não confessada e não submetida à cruz. É a vida do eu voltada para si mesmo, manifestada especialmente naqueles pecados relacionados à nossa soberba, à nossa autopreservação, aos nossos próprios interesses, como o egoísmo, o exibicionismo, a autopromoção, a autopiedade, a autojustificação, a autossuficiência e tantos outros. Jesus mesmo declarou expressamente que são os limpos de coração que verão a Deus. Queridos companheiros, o primeiro véu está removido. Glórias a Deus e ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Senhor nos chama de volta à sua presença, por meio do arrependimento e do sacrifício de Jesus. Quanto ao segundo véu, cabe a nós buscarmos em Deus, pelo arrependimento, confissão e súplica, pelo oferecimento de nós mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, e pela renovação contínua da nossa mente, que o Senhor também o remova, rasgando de alto a baixo. Mas como nos adverte Tozer, esse segundo véu ele é feito de um tecido vivo, da nossa própria carne, da nossa própria vida, dos nossos desejos, fantasias, ilusões conosco mesmo e com o mundo. Assim, rasgar esse véu pode ser um processo doloroso muitas vezes, que envolverá da nossa parte renúncia e sacrifício, vergonha e sujeição, temores e súplicas. No entanto, amados, o que nos aguarda além do véu é a experiência mais tremenda e gloriosa para a qual nós fomos criados. A presença do Deus vivo a nos iluminar, nos transformar, nos acolher, nos atravessar, nos conduzir ao lar eterno. Caros, essa não é uma promessa apenas para o futuro. Já está à nossa disposição, ainda que de uma forma provisória e imperfeita. Paulo escreveu assim: porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Mas mesmo assim, ainda que em parte provisória, essa experiência de contemplar a presença do Senhor com o véu removido do rosto é uma experiência tremenda e gloriosa, mais do que qualquer outra que se possa ter. Paulo também escreveu: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Escrevi um texto ainda muito jovem, na verdade para ser um cântico. Queria compartilhar com vocês. De glória em glória, a graça do Senhor faz cair em nossas máscaras fantasias do coração. Seu amor rompe trancas de ferro, despedaça ferrolhos de bronze, temores da nossa alma. A graça do Senhor nos desvenda o rosto, profundeza do nosso ser. Seu amor
preenche os espaços vazios, embalsama as feridas, cura todo desamor. Na graça do Senhor, a comunhão do Espírito, que nos liberta, nos santifica, para contemplarmos sua glória. Glória, rendamos glória. Deus nos transforma de glória em glória, na própria imagem da sua glória. Irmãos queridos, que a suficiente e gloriosa graça de Jesus seja com cada um de vocês.